Bom dia, pessoal. Professor Clébio. Então, eu decidi gravar uma série de vídeos sobre redação, né, passando para vocês as informações mais importantes, mais relevantes, coisas que vocês realmente precisam saber para a construção de um texto. Esse é o primeiro vídeo da série, que no caso vai falar um pouco sobre as competências que o aluno deve apresentar no seu texto. Então, primeiramente, a gente deve saber que as competências seriam basicamente habilidades e aptidões que o aluno tem que ter para que ele realize determinada tarefa. Então, são essas habilidades, são essas aptidões que são levadas em consideração na hora de corrigir uma redação. E esse aqui é o método usado pelo MEC na correção de redações do Enem. Então, a gente sabe que a banca do MEC seria uma das mais rígidas. Então é muito importante que a gente trabalhe com esses padrões altos. Então, são ao todo 5 competências. Agora a gente vai ver de forma muito breve quais são elas e o que é que elas cobram de fato. A primeira delas seria dominar a norma padrão da língua portuguesa. Norma padrão. O que é que seria isso? A norma padrão seria aquela forma mais elitizada de se falar. A norma padrão é aquela que está presente, por exemplo, nos livros, é aquela que está presente nos jornais, entendem? É aquela linguagem considerada correta. Se bem que não existe dentro da linguística conceito de correto ou incorreto, ok? Mas eu estou tentando apenas colocar isso da forma mais simples possível para que vocês entendam. A norma padrão é diferente da fala coloquial, por exemplo, que é a linguagem que a gente usa no dia a dia. Então, a gente não deve escrever a nossa redação da mesma maneira que a gente fala. A gente não deve usar expressões, gírias que são características da linguagem coloquial. A gente tem que seguir as normas gramaticais propostas lá na gramática normativa da língua portuguesa. A segunda seria compreender a proposta do texto. Essa aqui, gente, é muito importante. Isso aqui diz respeito a todo o texto e é um erro gravíssimo que pode desqualificar totalmente a redação. Seria você não fugir do tema proposto. Então, a proposta vai estar lá, vai aparecer muito clara, né, no enunciado, porém, muitos alunos ainda fogem do tema e falam sobre uma coisa completamente sem sentido. É muito importante que vocês demonstrem que vocês entenderam o que a banca está pedindo, qual é a proposta, e a partir daí vocês construam o texto de vocês. O que nos leva para a competência número 3, que seria saber separar, relacionar e interpretar as informações de forma coerente. A sua redação precisa fazer sentido. Então a coerência seria basicamente isso aí, fazer com que as coisas tenham sentido. Você entendeu a proposta, então você vai precisar criar uma tese, um ponto de vista, e você vai ter que usar argumentos e fatos para fundamentar esse seu ponto de vista. Então é muito importante que você saiba selecionar as informações que você vai usar. É muito importante que você saiba, por exemplo, que há uma diferença muito grande entre fato e opinião. Então, a partir do momento em que você consegue separar essas informações e fazer com que tudo faça sentido, você está alcançando essa competência aí número 3. A competência número 4 seria conhecer os mecanismos linguísticos para a organização do texto. Essa competência, ela é a mais chatinha de todas, na minha opinião, porque ela vai trabalhar basicamente com conectivos, com a forma de organização do texto. Por exemplo,
eu estava corrigindo redações e o que é que eu percebi? Um aluno apresentou a proposta de intervenção lá na introdução. Então, o texto claramente não foi bem organizado. Então, é muito importante que preste atenção a isso. Um aluno que não usa as conjunções adequadas. Por exemplo, nós temos a conjunção portanto, que é uma conjunção conclusiva, não é isso? Que normalmente é usada na conclusão do texto, mas os alunos usam portanto, por exemplo, na introdução, antes de apresentar um novo argumento. Então, isso aí é um probleminha de coesão textual. É muito importante que vocês atentem a isso. Então, a minha dica é: sejam simples. Escrevam um texto de forma simples. E a número 5 seria apresentar proposta de intervenção para o tema abordado. A gente vai trabalhar numa redação com uma problemática, né, com um problema. Então, você vai falar sobre o problema, você vai apontar o seu ponto de vista sobre aquilo, mas você, no final das contas, vai precisar sugerir uma ação, né, a ser feita para atenuar aquele problema, para resolver aquele problema, que seria a nossa proposta de intervenção. E assim, essa proposta ela tem que ser algo concreto, você tem que citar uma coisa que realmente pode ser feita, e acima de tudo é algo que tem que respeitar os direitos humanos. Então, nos próximos vídeos eu falarei um pouco mais sobre cada uma das partes da redação: introdução, desenvolvimento e conclusão. Até mais.